Olá, hoje o meu convidado é meu amigo e um grande profissional, Fernando Zancopé. O Fernando Zancopé atualmente tem seu próprio negócio, há 4 anos fez uma virada da carreira executiva, mas foi nada mais, nada menos do que CFO do Grupo Pão de Açúcar, muito habituado com um mercado extremamente ágil, nervoso, porque o varejo é nervoso, de baixas margens e alto volume. E eu pego a carona nessa observação para fazer uma pergunta ao Zancopé. Zancopé, agora com essa pandemia, com tudo o que está acontecendo, atingir altos volumes, principalmente com uma pequena margem, vai ficar praticamente impossível. Qual é a tua opinião? Oi, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, prazer em estar com você. A gente tem uma amizade aí que começou há 5 anos, né? E estou bem feliz aí de a gente poder conversar, trocar ideias aí. E, bom, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem a tendência, né? Eu acho que principalmente do varejo, olhando para a minha experiência de varejo alimentar, né? Eu acho que a gente vê que eu acho que vai ter uma demanda que vai voltar. Até acho que não está tão baixa de alimentos, a gente está vendo que as pessoas precisam comer e estão comprando, mas a renda vai cair muito. Então, provavelmente, uma fatia aí desses supermercados de baixo custo vai sofrer muito, né? Mas eu acho que o preço também não está podendo subir muito, né? As pessoas não estão podendo. Se as empresas aumentam muito o preço numa situação como essa hoje, vai dar uma imagem muito ruim para a empresa. Eu vejo muita gente aí fazendo, inclusive, campanha mostrando que os preços estão mantidos e tal. Então, eu acho que vai sofrer bastante com uma parte de não alimentos, porque eu acho que as pessoas não vão voltar a comprar aquilo que não é extremamente necessário no curto prazo, ou no médio prazo até. Difícil dizer o tempo que isso vai durar, né? Então, eu acho que preços mantidos e volume o consumo retraído por causa da renda também, eu acho que as empresas vão ter que se reinventar muito. Eu acho que elas estão trabalhando bastante para poder ter o delivery forte, manter o máximo possível de entrega, mas eu acho que é um público classe A, B, que está conseguindo manter o consumo, se bobear, gastando até um pouco mais em casa, comprando vinho para tomar, comprando produtos de alto valor agregado, talvez de alimentos mais caros, mas eu acho que vai ser uma retomada lenta, difícil ainda para acontecer. Não é muito fácil, não. E por isso que eu acho que todo mundo vai aguentar pouco tempo aí sem cortar custo, né? Os varejistas estão segurando, mas eu acho que isso vai ser pouco tempo. Não, vai chegar uma hora que vai ter que ter uma equalização para poder se manter, né? Você, com bastante experiência que tem, e eu gostaria de tomar emprestado toda a experiência que você tem com o varejo, né? O Grupo Pão de Açúcar é um grupo gigante, mas também hoje com a tua atividade principal, que você trabalha com um grande escritório, como um grande escritório de contabilidade, de planejamento financeiro, enfim, onde você embarcou toda a tua experiência. Mas ainda continuando nessa questão do varejo, tem um outro efeito bastante visível, né? Que não tem impacto direto nos grandes varejos, nos médios varejos, nos pequenos eu acredito que vai ter por conta de consumo mesmo. Sim. Mas é as empresas de consumo, os fabricantes de bebida, os fabricantes de alimentos, que, acostumadas com um movimento promovido pelos restaurantes, pelos bares, pelos mini-mercados, que agora estão muito próximos de uma catástrofe. Como que você acha que a indústria vai se reposicionar? A gente estava caminhando, me estendendo um pouco, mas a gente estava caminhando até para os mini-mercados, para o mini-extra, para o express, e, de repente, pode ser que ressurja de novo o grande hipermercado, o Extra, o Carrefour, por conta disso, porque preço vai ser uma condicionante,
A indústria precisa desovar sua capacidade de produção. Como você acha que vai acontecer com tudo isso? Eu acho, né? Os hipermercados, eu acho que já estão, assim, até o movimento que todo mundo fez, aí, o Carrefour e o Extra, né? As principais redes reduziram ou transformaram em atacarejo, né? O açaí dominou praticamente todos os hipermercados do Extra viraram açaí. O Carrefour já não tinha, já há algum tempo que não tinha mais hipermercados, então tinha lojas gigantescas de hipermercado que viraram atacarejo, né? Eu acho que os atacarejos continuam fortes, porque o preço é baixo, apesar que eu acho que já foi aquele atacarejo lá de trás, que era um modelo de custo baixíssimo, com preço muito baixo. Hoje eu já vejo o atacarejo dele já com uma visão um pouquinho mais... Foi subindo um pouquinho o nível, não é mais aquele lugar que você entrava que você via que era custo baixo mesmo, né? Até não era limpo, era um negócio desorganizado. Você vai numa loja do açaí hoje, pô, é um luxo, né? Simples e luxuoso. Então, só aquele vidro da frente lá dá para ver o custo que é, né? Então, eu acho que eles ainda vão ficar fortes. Eu não acredito muito que tem espaço para hipermercado. Como é que os caras vão fazer para bens de consumo que você falou, né? Como é que vai voltar a vender? Eu acho que é o virtual. Eu continuo acreditando que vai ser a venda digital, né? Internet. Então, acho que Magazine, Via Varejo, aí a gente pode olhar, inclusive acompanhar o mercado acionário. As empresas estão crescendo todo dia, né? A ação da Via Varejo valoriza todo dia. E então eu acredito que os supermercados vão continuar fortes em alimentos, mas principalmente os de baixo custo ainda. E, de novo, né, é o que eu te falei, para quem é classe AB, que está em casa, que pode ficar em casa, que pode continuar consumindo os seus produtos bons e caros, e mais caros, vamos dizer assim, o Pão de Açúcar não sofre tanto, né? Então, as pessoas têm que ir lá, têm que comprar, se compra pela internet ou compra na loja, continua comprando e com preço com margem atrativa para o Pão de Açúcar, né? Para o resto das pessoas, o atacarejo vai ser uma via de consumo melhor, né? E para aquilo que não é alimento, cara, putz, eu vejo que continua forte aí a Via Varejo, a Magazine, a Amazon e tudo mais vendendo pela internet. Eu acho que é isso que vai não ter que ser o canal de distribuição aí das grandes indústrias. E você acredita que, inclusive, isso pode acontecer invadindo, entrando na fronteira do que antes era exclusividade de supermercados, vendendo bebida, comida, materiais de limpeza? Putz, não sei, outro dia eu fui na padaria aqui, eu vi os caras vendendo álcool gel pra caramba lá dentro. Então, eu acho que sim, tem espaço, né? Aqui no Brasil a gente está fraco nisso, né? Mas eu vi, se você entrar no site, por exemplo, da Magazine, tinha lá os caras vendendo máscara, né? Aham. Um conjuntinho vem máscara e álcool gel. Então, você vê que já tinha um movimento da Amazon forte no mundo aí de entrar em alimentos, né? Eu acho que pode sim ter uma invasão, sim, dos outros caras que vendem não alimentos a entrarem forte em alimentos, né? Não é tão simples, mas eu acho que tem gente se preparando para isso, e a Magazine principalmente. Bom, como eu falei no início, uma das coisas que eu gostaria muito de pegar carona Tá? é na tua experiência financeira, né? Você lidou com grandes organizações, hoje lida com organizações desde pequenas a médias até organizações grandes. De vezes que nós conversamos, você fez trabalhos excepcionais de recuperação de impostos ou de reavaliação de impostos. Eu não quero invadir a tua área porque você é quem domina, mas eu lembro que Sim. nós conversamos sobre isso. E essa pandemia forçou, acelerou, colocou o pé no fundo, não é nem de um motor V8, é um V12, É. um problema que era latente, principalmente nas empresas brasileiras, que é a questão de não se preparar, não preparar o caixa, não se preparar fiscalmente, não se preparar estruturalmente. Como você vem acompanhando, como você vem trabalhando, como você vem se atualizando, se informando e trocando informações a respeito disso? Então só para poder tocar esse ponto, eu vou contar rapidinho para o pessoal entender um pouquinho da minha experiência, né?
Então, a gente sempre ressalta muito o GPA, que obviamente é uma passagem importantíssima da minha carreira, uma empresa que maravilhosa, que traz para qualquer um que trabalha lá um enriquecimento enorme, né? Minha experiência toda, né, praticamente quase inteira da minha vida, eu já até me aposentei já esses dias, consegui me aposentar online, incrível, né? Mas Ai, coisa consegui. boa. É, e eu trabalhei muito, então, desde que minha primeira grande empresa, que foi a Sharp, lá nos anos 90, passando por Carrefour, Pepsi, trabalhei em uma grande empresa francesa que é líder mundial de varejo de material elétrico, e depois GPA também, entre outras, sempre foi na área de controladoria, área financeira, mas voltada para a área de controladoria. Então, a contabilidade fez parte da minha vida profissional sempre, e controladoria, orçamento, metas e como fazer o melhor resultado, né? Então, eu aprendi muito nessa minha jornada aí, essa vida toda, né? Esse tempo todo. São mais de 25 anos fazendo isso, né? E aí, lá em final de 2014, resolvi deixar o Pão de Açúcar por N motivos pessoais. Eu resolvi dar uma mudada na minha vida, largar a carreira de executivo no mundo corporativo. Decisões que cada um pode tomar de acordo com a sua vontade, né? E aí, vou fazer o quê? O que eu vou fazer e tal. E 2 anos eu fiquei ensaiando algumas coisas. Eu fiz um trabalho aí para a BR Pharma, que você até citou. Eu fiquei lá 1 ano ajudando. A BR Pharma estava num problema de quase recuperação judicial, cheio de dificuldades e tal. Então, eu fiz um trabalho forte de controladoria, de orçamento, ajudando eles a reorganizar lá a casa. E aí, em 2016, eu acabei ficando sócio de uma empresa de um escritório contábil. E aí, eu fui desenvolvendo uma ideia. Eu tenho uma ideia de mercado que é a consolidação do setor de BPO, né? E me juntei aí, ao longo desse tempo, fui fazendo alguns movimentos e ano passado nós conseguimos fazer uma fusão de 3 carteiras e juntamos 3 empresas e criamos a empresa nossa hoje, que é a Blue, que é uma empresa de BPO. Hoje a gente tem mais de 200 clientes na carteira, somos em mais de 80 funcionários. E o nosso core é o BPO, quer dizer, a terceirização dos serviços contábil, financeiro, fiscal e folha de pagamento, né? E a gente faz uma série de outros trabalhos ligados a essa área. E quando você fala de impostos, né? Obviamente a primeira coisa que vem, porque o trabalho do computador está muito voltado para a parte tributária também, né? E a gente vê muitas oportunidades. E tem gente que é mais especializada, na verdade, muitas vezes é um trabalho que eu não faço diretamente, mas a gente tem muitas oportunidades nas empresas por causa de impostos. A situação atual floresceu mais ainda o problema, porque muita gente que às vezes não quer ouvir uma oportunidade ou que fica esperando algum momento para fazer isso, nessa hora agora o cara que precisa de dinheiro. Então, as pessoas estão falando, bom, como é que eu posso... E aí volto para o tema do imposto. Pago muito imposto. Por que eu estou pagando? Será que eu estou pagando certo? Será que eu estou pagando errado? Então, gera 1000 oportunidades aí para as empresas poderem buscar créditos que nunca mexeram. Ela está pagando um imposto errado há anos sem perceber, nunca entrou no detalhe de um produto, de uma tributação, de uma operação específica e ficou a vida inteira tributando errado. Isso tem muita oportunidade em relação à folha de pagamento. A gente faz folha de pagamento a vida inteira e muitas coisas pequenas passam desapercebido quando você junta muitos anos de pagamento errado de muitos funcionários, esse valor se multiplica, é exponencial esse negócio. Então, tem muita oportunidade, né? Então, acho que esse momento agora de crise, uma das alternativas, com certeza, é olhar a fundo esse tema. Olhar isso e falar, bom, como é que está a minha situação fiscal? Tem empresas que a gente vê, cliente que vem trabalhar com a gente, que tem anos de coisa parada no balanço, nunca levantou, nunca parou para olhar, e as oportunidades são grandes, com certeza, tá? Então, acho que essa é uma das oportunidades grandes aí que existe. Uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção e agora nos últimos anos, trabalhando como mentor de gestores, trabalhando diretamente com presidente de empresas, de médias até empresas grandes, empresas mundiais, uma coisa me chamou muito a atenção e que é bem retratado
num livro que conta a história, agora não vou lembrar o nome da jornalista, mas foi uma jornalista que fez um livro contando a história da Ambev, mas que é da orçamentação do copia e cola. Pega o orçamento do ano passado, faz um ajustinho, então vou investir nisso, vou investir naquilo, mas isso é para chamar a atenção de quanto o mercado brasileiro é maravilhoso, porque as empresas, de alguma forma, elas sobrevivem com uma ineficiência gigantesca. Exato. Fala em orçamentos, em planejamento financeiro, as pessoas se resumem a isso. Pega um budget lá montado com uma planilha Excel, que muitas vezes tem até um bug lá no meio das fórmulas lá. Passa batida. Nem percebe. Há pérolas, Zancopé, como eu já presenciei, de ouvir dizer, olha, a gente pode fazer uma economia bastante grande aqui nesse teu orçamento, melhorando isso. Não mexe no orçamento. Isso vai te fazer dar um resultado melhor. Não, mas se eu mexer nesse resultado, se eu não cumprir esse budget, vai ser uma confusão para o ano que vem para eu conseguir o budget de novo, que vão dizer que eu orcei errado. Eu disse, mas não olha por aí. Olha pelo ponto de vista de eficiência. Não. Deixa o budget como está. Eu disse, e se a gente pegar esse dinheiro extra que você conseguiu fazer e você conseguir fazer mais coisas, entregar mais, com o mesmo dinheiro? Sim, claro. Eu ouvi nitidamente, de executivo, nitidamente. Sim, tem muito. O budget está aí, deixa ele como ele está. Vamos ver para o ano que vem. Ou então, né, Ricardo, o cara, eu já vi também, e recentemente eu vi uma pessoa que falou assim, puta, mas não coloca esse orçamento aí, porque esse orçamento que está aí, que a diretoria definiu para a gente, a meta que está aí, se eu colocar isso, os vendedores vão desanimar. Eles não vão fazer isso daí, né? Ou então um pouco disso, você coloca um desafio, o cara fala, puta, mas se eu fizer isso daí, não dá. Então, na verdade, é o contrário, né? O desafio tem que ser o estímulo para o cara buscar as metas, né? E buscar os resultados da empresa, né? Exatamente. Dentro desse cenário que eu posso afirmar, porque eu vivo dentro de empresas há anos. Sim. Eu comecei a empreender em 2001, quando eu abandonei a carreira executiva. De lá para cá, no Brasil e no exterior, eu venho fazendo isso e vejo isso recorrente dentro das empresas. Quando a gente entra nessa questão, e voltando agora à atualidade da pandemia, as empresas sequer sabem fazer planejamento financeiro. Exatamente, é isso aí. Como aquelas empresas que vão tentar fazer a virada, aquelas empresas que desejam fazer uma nova virada, aquelas que precisam uma tábua de salvação, dá para você, obviamente, resumir, é difícil, mas resumir o que vem de fato a ser um planejamento financeiro sério? Claro. Vamos lá, então eu vou para te contar uma experiência. Primeiro contar um pouco sobre exatamente o que você falou agora, né? O que eu já vi, né? Eu vou contar o que eu já vi por aí, porque algumas coisas, primeiro, no mundo pregresso, vamos dizer, na minha vida pregressa, né? O que eu fiz anteriormente, eu conheci o processo do OBZ, né? Você estava falando da Ambev, o Cláudio Galeazzi, quando ele estava lá na década de 90, forte, sempre trabalhando em reestruturação de empresas, e orçamento base zero foi praticamente, ele era uma das empresas que vendia muito isso, fazia esses trabalhos para GP Investimentos, e eu trabalhava no Play Center, era controller do Play Center. O Play Center já tinha naquela época, lá em 98, 97, 98, uma situação difícil, e aí a GP falou, vocês precisam ir lá na Artex, né, que virou Coteminas e tal, e a gente foi lá para Blumenau, eu e o Enéas, que depois virou o presidente do GPA, né, e a gente foi lá, pegamos um Fokker 50, fomos até Blumenau, e isso fazendo um parênteses aqui, denuncia nossa idade, né, Ricardo? Mas olha, vou te dizer uma coisa, Copé. Agora, experiência não vale ouro, vale diamante, viu? Com certeza. E aí a gente foi lá conhecer o método OBZ. Eles foram mostrar para a gente tudo o que eles fizeram na Artex,
O Wilson Amaral era o presidente da Artex, depois, por acaso, veio a ser o presidente do Grupo Play Center aqui, e a gente teve uma aula de OBZ, né? Então, o OBZ, para quem não conhece, é o orçamento base zero. Em vez de pegar o histórico, como você falou, a gente começa do zero, linha por linha, né? Receita, como eu vou construir minha receita, como que eu quero trazer o que tipo de cliente, qual é o preço, qual é o volume. É realmente linha a linha, da primeira linha que é a venda, passando pelos custos, pelo pessoal, pelas despesas, sem ficar olhando para trás, é olhando para frente. O que eu preciso para fazer o meu orçamento? O que eu preciso gastar para a empresa funcionar? Qual que é o gasto mínimo? O que são incrementos? O que são gastos que eu quero fazer, mas não são essenciais ou que não são urgentes? E você faz um empilhamento de forma simples e vai priorizando e montando o teu orçamento e define sua meta e o corte e qual é o seu objetivo. Então, em termos de, para falar do OBZ, então uma experiência enorme. Depois o Galeazzi voltou lá no GPA quando eu estava lá em 2007, fez uma virada sensacional. A gente fez ano sobre ano de resultados espetaculares de 2008 para frente. Foi realmente uma coisa assim, impressionante. Então, eu aprendi muito em fazer orçamento nesse sentido. E aí, falando um pouquinho da experiência do que eu vi também, eu participei de alguns processos de compra de empresas, né? E aí, eu via cada empresa que você falava, não é possível, é o que você falou, empresa com faturamentos lindos, grandes faturamentos, empresas bonitas, quando você olha a operação, olha o que o cara conseguiu fazer, e aí você vai olhar a empresa por dentro, você fala, como que o cara conseguia fazer a empresa funcionar? Porque ele não tinha controle financeiro nenhum. Mas é um pouco que você falou. Sem citar a empresa, você poderia contar alguma particularidade assim que salta aí? Tinha, por exemplo, uma das empresas que a gente comprou, né? Isso lá nos anos 2000, e o cara, depois de um tempo, ele falou assim para mim, pô, ô, seu Zancopé, tem uma coisa, viu? Antigamente, todo final de ano eu sabia que eu tinha ganhado dinheiro, porque eu comprava um imóvel novo para mim. Mas desde que a gente ficou sócio de vocês, eu nunca mais consegui comprar um imóvel. Mas um pouco assim, por quê? Porque ele falava, tinha uma caixinha aqui, eu botava todo dia, no final do dia, quanto entrou, quanto saiu, quanto entrou, quanto saiu. Era assim que eu controlava, né? E tipo padaria, a gente brinca, né? Aham. Tem muito padeiro, graças a Deus, aí, muito bem de vida com suas padarias, né? Mas é um método de entrada e saída muito simples, né? Mas você chegava lá e falava, deixa eu ver sua contabilidade. Não tem. Você tem orçamento? Não tem. Como é que você calcula a margem? Eu coloco aí um markup de 1,5, 1,4, sei lá. Mas você sabe se dá lucro? Não dá? Não, todo final de mês aqui eu tenho dinheiro em caixa, pô. Então, tem muito isso. E aí, como as empresas estão vivendo de tempos bons, né? Como você falou, tudo funciona. E quando vem a crise, o que acontece? Aí o bicho pega, né? Pois Então, é. eu posso falar que eu vi, aí só para concluir, eu vi, sei lá, umas 10 aquisições que eu participei, todas no mesmo padrão. Não comprei uma empresa que eu falei, putz, olha que empresa bonita, organizada. Tinha uma só que eu posso dizer que lá de Curitiba que era um padrão. O resto que eu vi, e olha, era uma coisa assustadora mesmo. Você ia Aí, fazer uma pergunta. então, pegando até a carona nisso, e essa é a ideia dessas entrevistas, não é estabelecer um roteiro, mas Claro, claro. trazer essa experiência de vida, esse conhecimento, né, que é muito robusto, e compartilhar com as pessoas para que elas possam ter algumas ideias, Sim, saber um pouco mais de profundidade algumas coisas. é isso Uma das aí. grandes confusões que eu não diria as grandes empresas porque elas dominam, ou pelo menos supostamente dominam isso, né? Mas da média, de algumas médias, principalmente pequenas empresas, é fazer a orçamentação e trabalhar no sistema contábil ou por regime de caixa ou regime de competência, e aí faz uma mistura que acaba ele não fazendo um regime de caixa, trabalha no orçamento com regime de competência, aí não sabe se faz uma gestão por regime de competência ou de caixa, porque o regime de competência te exige um planejamento financeiro diferente. Sim, O com regime de certeza. caixa é outro. O regime de caixa Sim, está mais para o exato. padeiro ali, que é aquela coisa É, do dia a dia, né? é isso aí. É O isso que você aí. tem presenciado, o que você tem visto
E que conselho você daria para essas pequenas, médias empresas que estão aí e vão precisar, se conseguirem passar essa tormenta, vão precisar muito disso? Sim, com certeza. Então, o que eu acho, né? É o que você falou. Então, primeiro, tem que montar um orçamento. Isso aí, no momento atual, exige que as pessoas conheçam o que ela vende e o que ela gasta, né? E aí, uma coisa não pode estar desassociada da outra. A contabilidade e o caixa tem que andar juntos, sempre. Você pode, obviamente, você falar qual dos dois você tem que escolher. Tem que ter um fluxo de caixa, mas tem que ser um fluxo de caixa muito bem feito, uma visão mais longa. Não adianta você fazer um fluxo, uma visão muito curta, você tem que fazer uma visão longa, realista, né? O que é Mas longo? O que seria um tempo ideal? hoje se eu faria o seguinte, eu acho que hoje, imagine que você entrou na crise e não tem nada, né? Você tem que fazer pelo menos uma visão de um ano, longo de um ano, para você poder chegar ao que você vai fazer nos próximos 12 meses. Sendo que uma visão curta de 3, 4 meses no máximo tem que ter ontem, tem que fazer urgente, né? Para você entender quais são suas fontes de receita, quais são os seus gastos, né? Eu acho assim, a contabilidade, para mim, eu sou contador, né? Então, eu falar disso até é suspeito, mas como dizia o grande Eliseu Martins, que foi o papa da contabilidade, qualquer um que fez contabilidade, eu fiz lá em 80 e pouco técnico, ele já era o professor, né? Os livros eram dele, graças a Deus ele ainda está vivo, ensinando contabilidade para muita gente. Ele fala sempre assim, lucro foi ou será caixa. Então, o lucro contábil, ele é uma fotografia que conta uma história futura ou passada, mas ele vai ser caixa em algum momento, não existe lucro que não foi ou vai ser caixa um dia, isso é automático. Então, às vezes você olha para a sua contabilidade e fala, bom, a empresa está lucrativa, mas pode ser que você tenha um caixa negativo. Isso pode reverter ao longo do tempo e vice-versa. Então, é muito importante você ter as duas peças, ter um DRE da sua empresa e ter um fluxo de caixa baseado no seu DRE, que é o DFC que as empresas publicam, que é o fluxo de caixa padrão contábil, que a gente chama de fluxo indireto. Ele é um derivado da contabilidade. E ele reflete exatamente o que acontece no contábil e transforma em caixa, né? Assim, até para esclarecer que alguns não têm, Claro. não estão familiarizados com a nomenclatura, o DRE nada mais é do que um demonstrativo de resultados, né? Contábil, exato. É um consolidado que te dá uma visão bastante Sim. grande. Mas ainda voltando, eu gostaria de explorar bastante isso, a questão que também deixei passar, o regime de competência e o regime de caixa. Sim, Explicar um tá. pouquinho melhor a diferença entre um e o outro e aonde eles devem se encontrar e qual seria o melhor a adotar. Bom, então, a contabilidade ela tem que estar sempre pelo regime de competência, é um princípio contábil. Então, as despesas são registradas quando elas acontecem, né? Então, se você, a folha de pagamento, por exemplo, ela tem, a folha talvez não seja um bom exemplo, mas vamos pensar na contratação de um serviço, né? Então, se o serviço é prestado hoje, a despesa já aconteceu, mesmo que eu não tenha pago ela. Então, assim, eu tenho uma receita, a mesma coisa, eu vendi um produto hoje e tem um custo associado. Por exemplo, um terceiro que prestou um serviço, a mão de obra da empresa, a conta de energia. Esse custo ele tem que estar contabilizado no mesmo mês que a receita, para que você tenha o resultado daquela operação, quanto eu vendi, quanto eu gastei, mesmo que você não tenha ainda pago, né? Você pode comprar por exemplo, você pode pagar uma conta parcelada em 5 vezes. Só que a despesa, a competência é naquele mês. Então, imagine que você fez uma venda de um serviço de 100, contratei o Ricardo por 50, só que eu vou pagar o Ricardo em 5 vezes de 10. Só que a minha margem foi 100 menos 50, não 100 menos 10 da primeira parcela. Senão vai chegar no mês seguinte, você vai ter 0 de receita e 10 de custo. Aí você vai falar, pô, o meu resultado está negativo. Então você tem que ter tudo contabilizado no mesmo momento. Sempre a gente fala, né? O acessório tem que acompanhar o principal, ou seja, tudo que você gastou relativo àquela venda tem que estar no mesmo momento, tá? Isso seria mais ou menos como o que o brasileiro pratica mal, né? Sim. Usando o cartão de crédito, seria mais ou menos você tem R$ 1.000. Ainda que Isso. você vá pagar em 12 parcelas, ok, mas são 12 parcelas de tanto, seria como pagar à vista, mas ter isso disponível no caixa.
É isso mesmo. Você tem que contabilizar todos. A despesa de cartão é um exemplo bom que você dá. Tem muita empresa que usa cartão corporativo, por exemplo, e vai contabilizando o cartão conforme vai pagando o cartão. Só que o cara gasta um monte de coisa no mês 4, por exemplo, vai pagar o cartão no mês 5. O correto é que todos os gastos estejam contabilizados no mês 4, não no mês 5. Então, esse é o regime de competência, é o que exige a contabilidade, né? Para que quando você olha o balanço de uma empresa publicado, você tem lá todos os passivos, ou tudo que ela tem a pagar ou a receber, se ela vendeu parcelado, está representado no teu balanço. Vai ter o teu patrimônio representado de forma correta. E a outra coisa é o regime de caixa, mas o regime de caixa não se aplica à contabilidade, ele se aplica apenas para efeito de fluxo de caixa. É representação do seu resultado contábil por competência no formato de caixa, quer dizer, entradas e saídas no mês que você desembolsou, que saiu no teu extrato, né? Isso é o fluxo de caixa. E Tá? é o que deve estar acontecendo agora, né? Exatamente, é isso Muitos aí. estavam trabalhando só pelo regime de caixa, ainda que tivesse seus contadores, mas estão Sim, endividados até 2050 e a sim, empresa está quebrada. É só uma questão de é, tempo, né? Só quanto exatamente. tempo leva para pagar a luz, não é isso? É isso mesmo. Então, por exemplo, hoje, agora com essa situação que o governo deu aí, de vários benefícios e tal, os impostos que você tem que pagar, o governo falou, não precisa pagar agora. Você vai pagar em agosto, FGTS, vai pagar o INSS lá em outubro. Você precisa contabilizar, mesmo que você não tenha pago. Se as pessoas fizerem regime de caixa, a empresa vai dar um bom lucro esse ano, esse mês, né? Mas no fundo não tem lucro nenhum, porque ela vai pagar uma hora. Uhum. E tem muito, infelizmente, tem gente que acaba, tem profissionais que acabam fazendo tudo por regime de caixa, porque é mais fácil até do que fazer por regime de competência, mas fica errado. Né? Então, o que a gente espera sempre é que os contadores façam uma contabilidade onde o empresário possa realmente entender seu resultado econômico, até porque é importante, o resultado econômico, o resultado contábil, é a base de distribuição de lucro. Né? Então, quando você vai receber um dividendo da sua empresa ou de um Banco do Brasil, um Itaú, que você tem ações, é com base no resultado contábil. Então, ele não pode, de forma alguma, estar em regime de caixa. Exemplo aí, ontem o Itaú publicou os resultados com uma provisão lá de 5 bilhões de inadimplência que ele está esperando, né? Uhum. A provisão ela é feita justamente para reter o caixa. Uma perda que você pode ter em algum momento, você tirou do lucro, então você não vai distribuir dividendos sobre aquele lucro mais, porque o lucro não existe ainda, né? Só vai existir a hora que o cara pagar de fato, né? Você tocou numa coisa interessante que eu também vi muito. A gente estava falando de orçamentação, né? Aí Sim, lá no DGA, né? Despesas Gerais Administrativas, aí onde tem a parte de folha, pagamento está lá, provisionamento de férias, décimo provisionamento terceiro, de 13º, exato, eventuais desligamentos, está lá o provisionamento. Aquele sim, número e nada é a mesma coisa, né? Porque todo mês aquele número ele incorpora porque está sobrando no caixa, ele incorpora no caixa e diz, é dinheiro sobrando, e aí o nosso amigo aquele, mas agora eu não consigo mais comprar uma casa. é isso mesmo. O cara não faz provisão, por exemplo, né? E a provisão nada mais é que uma retenção do teu caixa para que você possa pagar na hora que o cara sair de férias ou na hora que você vai pagar o 13º, né? Então, se você tira o dinheiro do caixa e distribui lucro para o dono da empresa, aí ferrou, porque na hora de pagar o 13º não tem dinheiro. E é o que provavelmente a gente vai Muito. presenciar muito agora, porque isso É, tem sido uma prática não de agora, é uma prática de anos, sim, e sim. a gente vai ter muito, e até estou convidando um amigo e advogado que atua na área empresarial, porque a gente vai ter processos judiciais, principalmente relativos ao desligamento de funcionários, onde não tem fundo de Ah, é. garantia retido, onde o tal de provisionamento virou um carro, uma moto, um barco, É isso mesmo. e a gente E é vai ver muito isso. um dos pontos que eu ia falar, só para já que você falou nisso, e isso acontece muito nas empresas, principalmente nas empresas familiares, de dono, pouco profissionais, né, no sentido de ter uma sociedade única e tal, é da mistura do dinheiro, né? O cara tem a sua empresa e mistura o dinheiro dele com o dinheiro da empresa.
E aí é o que você falou, o cara transformou, todo mês ele tem um lucro, eu vejo muito isso, tá? Como eu te contei, a gente está num processo de M&A, a gente está querendo comprar outros escritórios, né? E aí você vê gente que eu vi isso, estou vendo isso em escritórios, vi em outras empresas, todo mês o cara tem um lucro, ele vê lá quanto tem de lucro, ele tira para ele. Ele não tem uma retirada fixa, ele vai tirando, né? E aí ele compra a moto, compra o carro. E aí nessa hora ele fala, pô, tem reserva na empresa? Não tem. E aí por que que não tem? Porque ele gastou o dinheiro E todo, aí né? ele, não, e aí ele vem com aquela máxima, né? Vou ter que vender patrimônio meu para salvar a empresa. Isso mesmo, né? Ou o cara jogou, né, a despesa de condomínio dele dentro da empresa, jogou um monte de coisa lá dentro e depois faltou dinheiro, né? Zancopé, a gente, eu imagino que tenha dado uma boa ideia, pelo menos das linhas, dos fundamentos básicos, né? De cuidados, trouxe algumas rápidas, mas boas experiências aí que a gente viveu. Como que você está vendo o cenário atual? E como que você imagina o cenário futuro, dado quarentena, mercados fechados, que diferente da crise de 2014 até 2018, foram 4 anos, quase se estendeu para um quinto ano. Na verdade foi, né? Se estendeu para um quinto ano. A gente vive há Sim, na 5 anos de verdade, crise. exatamente, não acabou, né? Mas era alguma coisa mais localizada, era regional, era um problema brasileiro, era um problema mundial. Como que você está vendo esse cenário todo? Até como um excelente profissional de controladoria, como você está controlando tudo isso? Olha, é difícil dizer, né? Eu falo com a minha equipe a cada 15 dias, eu faço uma live com o time todo, né? Tá todo mundo em casa, né? E a gente vai falar o quê para as pessoas? Prometer o quê? Ou que tipo de visão você consegue dar hoje para alguém, né? É difícil prometer qualquer coisa de tempo. É o que você falou, tá todo mundo impactado. A primeira coisa que eu fiz aqui, a gente é uma empresa que procurou sempre estar bem profissionalizada. A gente tem um conselho, a gente tem um sócio, só eu, o único sócio que estou trabalhando como executivo hoje. A gente tem uma governança para poder acompanhar as coisas, né? Então, nós temos o orçamento aprovado no começo do ano, e aí agora, quando começou tudo, a gente começa a olhar para os números de novo e começa a ver, bom, primeiro impacto, a gente vai ver os clientes começando a pedir desconto, né? Então, como que isso vem chegando e como que a gente está olhando? Então, eu acho que a gente tem que olhar dia a dia. É um pouco do que as autoridades falam em relação ao vírus e outras coisas. Todo dia você tem que estar olhando, sabe? Todo dia olhar o que vai acontecer, algum cliente deu algum sinal que você pode vai impactar o seu mês seguinte. Eu acho que tem que olhar para tudo que você tem de estrutura, enxugar o máximo que você pode, fazer o essencial só, né? Eu não consigo ver, assim, o impacto vai ser grande, porque é em cascata, né? Começa a afetar um, que afeta o outro. Por exemplo, eu não estou indo para o escritório, né? O restaurante lá da rua, os restaurantes todos estão fechados, né? Então, mesmo que eles abram amanhã, porque o governo autoriza, quem é que vai querer, de repente, já ir para o escritório, né? Se o home office está funcionando tão bem. Então, com certeza, mesmo voltando, ainda vai ter muito impacto. As empresas aéreas, o turismo, as reuniões virtuais que estão funcionando tão bem. É difícil falar, mas eu acho que o impacto ainda é difícil de medir, né? Estamos falando de esse ano negativo 4% do PIB, a última previsão, mas eu acho que tudo ainda é muito superficial, ainda tem pouca visibilidade dos impactos. É preocupante, com certeza é preocupante. Eu tenho cliente do mundo inteiro, né? Eu tenho cliente americano, tenho cliente europeu, tenho cara da Índia, e brasileiro, claro, e tal. Tem de tudo, né? Graças a Deus eu tenho uma carteira bem diversificada, mas a gente começa a sentir os impactos, clientes que têm comércio primeiro, academia, a gente começa a ver esses caras já começando a sofrer, né? Mas o cara tem um app, de repente o cara tem uma startup que tem um app que trabalha para o varejo ou trabalha para restaurante, ele vai ser impactado, né? O cara tem É. uma loja de vinho, vendia para restaurante, caiu 80% dele faturamento, porque ele vendia pouco para pessoa física. Então, os caras também têm que começar a se reinventar, e a gente está vendo isso, né? Um monte de gente reinventando, vendendo coisa que não vendia, como a gente falou lá da invasão, né? As pessoas estão tentando achar outro jeito
de sobreviver, né? Mas um detalhezinho que eu acho que você falou bem, os empresários, no meu ponto de vista, né, minha forma de pensar, eu às vezes vejo gente que vem para mim e fala assim, olha, preciso de um desconto aí, você me dê 50% de desconto. E eu conheço do cara, por exemplo, né? Conheço o empresário, sei quem é, e eu vejo que tem muita gente que tem reserva, tem um patrimônio bom, graças a Deus, mas o cara prefere mandar todo mundo embora, prefere tirar, ferrar um monte de cliente, barra fornecedor, mas não tira do seu patrimônio que ele conquistou ali, talvez retirando o lucro da própria empresa um dia, para fazer para que aquela cadeia não sofra, né, como um todo, né? Eu acho que o primeiro mês, 1, 2, 3 meses, acho que o empresário, para aqueles que podem, para aqueles que fizeram reserva, tem que tentar de algum jeito segurar, né? Não é Em fácil, eu linhas, sei, mas eu acho que é um pouco da minha filosofia. em linhas gerais, você acredita que aquelas empresas que fizeram o dever de casa, pelo menos básico, elas têm fluxo de caixa garantido por quantos meses? Eu acho que 2 ou 3 no máximo. Ninguém tem muito mais que isso. E olha que para ter isso também não é fácil, né? Eu lembro que a gente trabalhava no Pão de Açúcar, a gente fazia uma conta que um dia de capital de giro era 80 milhões, né? Uma empresa daquele tamanho, né? Mas para quem é pequeno, e geralmente, realmente, infelizmente, um restaurante, a maioria pega o dinheiro do dia. Ele pega hoje, fecha o caixa, sobrou tanto tamanho, ele vai no Ceasa, compra as coisas, e no dia seguinte ele vai e assim ele faz, né? Ele não guarda para 2 meses, né? Então, quem não tem capital de giro agora, se tem, eu acho que é 2, 3 meses no máximo. Pelo menos é o que eu acho, né? Outro dia, estava lendo, refletindo, embora eu esteja mais ativo agora, fechado, né, Sim, do que antes, mas eu tenho lido muito, eu tenho procurado me informar muito. A gente lá atrás estava falando sobre orçamento e uma das principais linhas uma das principais linhas do orçamento importantíssimas é linha de receita, sim, claro. que a maioria, me parece, pelo menos os que eu conheço, faz um exercício de numerologia. E por isso eu gosto Sim, tanto da ideia do orçamento base zero, né? sim. Que força quem são os nossos clientes, qual é a nossa cadeia de distribuição, qual é a nossa Perfeito. capacidade de logística, qual é o nosso branding, qual é a nossa fatia de mercado, Sim, é quantos, isso aí. quanto nos custa ganhar 1% ou 0,5% de mercado, te obriga a fazer esse exercício Exatamente, é e te isso aí. ajuda a planejar melhor. Mas a Sim, maioria faz um exercício de adivinhação. Esse ano eu vou crescer 10%. Bota exato. 10% nas receitas mensais. É. Como que essas empresas, mesmo essas mais desorganizadas e até as organizadas, precisam rever tudo isso? Eu acho assim, eu acho que se elas não sabem, elas precisam pedir ajuda, de algum jeito, né? Mas eu acho que ela tem, é o que você falou, primeiro, ela precisa conhecer o cliente que ela tem, é o que você falou, precisa conhecer o mercado que ela atua, o cliente que ela tem, como que ela vende, como que é a composição da venda dela, porque a venda, ela é uma derivada de preço-volume, né, de forma simples. Mas essas duas derivadas são derivadas de outras coisas, né? Então, eu acho que as pessoas precisam entender, primeiro, como é a sua receita, como que você decompõe a sua receita, o que você quer crescer, quer ganhar mercado, né? Então, empresas bem estruturadas, a Pão de Açúcar, por exemplo, é um exemplo bom. Eu nunca vi uma empresa com uma gestão orçamentária tão boa, né, que eu tenha vivido. Vamos ganhar share de 0,2% esse ano. Tá bom. Quanto que o mercado vai crescer? X. Bom, isso significa que eu vou ter que crescer Y. Tá, e como que eu vou crescer? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou vender mais quantidade? Eu vou aumentar preço? Quais são os canais que vão vender? Né? E aí você vai abrindo isso, né? É uma derivada atrás da outra que vai compor o teu número. Não é simplesmente enfiar 10% lá. Que aí eu pergunto, né? Eu fiz exercício uns meses atrás com uma empresa. Falei, tá, mas como é que você chegou nesse número aí? Você vai sentar com os teus vendedores, que o cara que reclamou lá, é simples, tem que chegar para ele e falar, nós vamos fazer, nosso plano de ação é esse aqui, aumentar canal, colocar representante, melhorar o preço aqui, aumentar o número de vendas por representante.
Então, essa visão as pessoas não têm de construção disso. E aí acaba enfiando um número que todo mundo fala, bom, tá bom, vamos correr atrás disso aí, porque o chefe pediu, então nós O vamos correr famoso atrás. molha o Então, dedinho e vê para onde é está um grande sofrendo. erro, né? Porque o grande erro que muita gente comete, faz o orçamento, e aí ele vê que vai dar um prejuízo. Aí ele fala, vamos aumentar a receita então. Aí o cara enfia mais número lá em cima e não consegue cumprir, aí não cumpre o orçamento, né? E não Você sabe deveria que ser assim, né? eu tenho uma história até engraçada. Não era nenhum gênio da administração, muito pelo contrário, era um médico, e ele simpatizava com gestão, gostava, enfim, tocava uma administração lá, e eu trabalhei com ele um tempo. E eu fazia os orçamentos, e fazia projeção de vendas, e fazia planilha, pegava HPzinha lá e tal, e projetava, e olhava, fazia o dever de casa. Sim. Até que um dia ele olhou para mim e disse assim, Ricardo, sabe o que eu adoro quando eu te vejo com essa calculadora? Eu disse, o quê? Eu achando que a minha HP na época era o máximo, né? Ele disse assim, qualquer número que você botar aí, ela aceita. Ela vai dar o resultado certo. Se disser que a gente vai crescer 20%, ela vai dizer que está certo. Exatamente. Com base nisso, muitos profissionais, até profissionais de empresas grandes, Sim. eles não fazem ideia da forma correta de ratear custos para a linha de produtos ou serviços. Vou pegar um exemplo bem simples, né? Pegar um restaurante, como você falou, que são os mais afetados agora e talvez até com a intenção de ajudá-los. Ele tem lá um custo fixo, né, as despesas fixas, tem as despesas variáveis e tem a linha de pessoal. Perfeito. Como que ele aloca isso? Porque ele não vende só um prato. Se fosse um prato, era fácil. Ele alocava o custo para a quantidade daquele prato e acabou. Mas ele não vende. Ele vende 20 feijoadas, 100 estrogonofes, porque é nessas vendas desses itens que você tem margem, está ganhando dinheiro ou está perdendo. Sim, as pessoas perdem a noção de como fazer a distribuição correta na hora de orçar e fazer planejamento. Qual seria a forma mais simples, ou pelo menos compreensível, de dizer, olha, a forma certa de fazer é essa? Então, quando a gente fala de custo, né, existem N coisas. Cada empresa é uma empresa, ou cada negócio é um negócio. Eu sempre falo muito isso, porque não existe uma coisa padrão, né? Eu mesmo lá no meu trabalho, você imagina, eu tenho 200 e poucos clientes, cada um de um jeito. Eu tenho uma equipe fiscal, uma equipe contábil, eu tenho que alocar o custo para entender se um cliente tem uma margem X, o outro tem uma margem X mais 2. Se eu não tiver essa noção clara, eu não sei se eu estou ganhando dinheiro ou perdendo por cliente. Então, eu tenho que conhecer para cada atividade, né, falando, não é um custeio ABC que você tem que entrar lá no... Quase isso, né? Mas num restaurante, o que eu acho? Que eu acho não, que teria que ser. Primeiro, você tem que ter uma ficha técnica, nem que for simples. Então, se você produz, sei lá, se você tem um restaurante que tem à la carte, você tem lá 20 pratos, você tem que saber, para produzir aquela comida, quantos gramas você usa de cada mantimento. É uma ficha técnica. Uma hamburgueria, ele sabe que para fazer um Big Mac, ele tem um hambúrguer, uma folha de alface, 2 gotas de ketchup e um pão. É isso. 2 picles. Então, eu me lembro quando a gente trabalhou no Hopi Hari, né? Eu trabalhei lá, você sabe, desde o início do projeto, a construção toda do parque, quando a gente começou a fazer ficha técnica de sorveteria, né? De hambúrguer, de sorveteria. Então, você tinha que medir o sorvete várias vezes para saber direitinho quantos gramas dava, para você saber que um pote daria para fazer X sorvetes, né? Para você alocar o custo. Então, quando você vai fazer um restaurante, ele tem que saber que, do todo o arroz que ele compra, quanto vai no prato lá de arroz com filé, bife à milanesa, quanto vai no arroz com frango, ele tem que saber a quantidade. Quanto ele gasta de óleo, né, para fritar, ele tem que medir, ele tem que fazer um exercício de medição,
faz uma vez, faz duas, faz uma aferição lá, pensando de uma forma simples para o cara ter uma noção, né? E anota na ficha. Depois, ele, no final do dia, ele vai falar, bom, eu vendi X pratos, eu sei que para fazer isso aqui eu gasto 5 gramas de óleo, 2 pitadas de sal, que equivale a 1 grama. É assim que tem que ser, é detalhado mesmo, para ele poder realmente ter noção de quanto cada prato custa para ele, né? Esse é o jeito certo de fazer. Outro problema vinculado a esse, mas antes de entrar nesse problema específico, aí entra a importância de, na hora de você dizer, eu vou vender 100 estrogonofes, porque imagino que estrogonofe as pessoas gostam mais, sem Eu fazer acho uma que é. ficha técnica e fazer esse diferimento, não é diferimento o termo, né? Mas Uma apropriação de uma custo. apropriação, exatamente, esse é o termo, uma Isso. apropriação dos insumos para produzir Isso. aquilo, para depois você confrontar com o que o mercado consome ou preferência de consumo, para o produto não faltar nem sobrar, e Exato. aí você conseguir ter uma gestão, ou pelo menos um planejamento financeiro mais fidedigno. Aí vem uma Exato. outra questão, que é a falta de controle e detalhe das pequenas despesas, ou do Sim. lançamento correto das despesas, que vai criando um colchão obscuro, uma nuvem, que quando acontece alguma coisa, como você citou, chega numa empresa lá e diz, olha, parece que está tudo bonitinho, mas quando você cavoca, começa a aparecer um monte de coisas. Qual seria um sistema mais simples, mais adequado de controle do dia a dia? Porque gestão financeira, geração de caixa é dia a dia. Sim. É dia a dia. Primeiro, então, assim, número 1 que a gente já falou aqui, tem que ter um orçamento. Nem que for o orçamento mais simples possível. Porque imagina, nós estamos falando de empresa, se pegar uma empresa pequena e média, ele não tem muito gasto em termos de quantidade de itens, né? Então, quando entra um cliente lá no escritório, o que eu olho? Eu olho o volume que ele tem. E às vezes você vê que a maioria, o volume, você fala quantos pagamentos você faz por mês e tal. O cara às vezes tem um aluguel, tem luz, água, aluguel, pessoal, que é o grande gasto na maioria das empresas, e o outro, uma coisinha ou outra. A empresa não está cheia de. Ele não tem 50 linhas de Excel de despesa, ele tem 10, 15 no máximo, entendeu? Então, você quantificar, você sabe quais são os maiores gastos seu. Tirando gente, você sabe o que você gasta, teu aluguel, tua água, tua luz, teu IPTU. Precisa ter elencado isso de forma bem clara, quais são essas despesas, né? Não é uma coisa difícil, parece difícil, mas não é. E aí, olhar para isso, separar realmente do que é essencial não é essencial. E aí, o dia a dia disso, depois que você tem orçamento, é pagamento, né? Aquilo que a gente falou. Depois que você já tem um orçamento, você sabe se você pode contratar a despesa ou não. O pagamento já é outra coisa, porque você já contratou, né? Muita empresa chega e fala assim, está aqui a nota. Ué, mas e o orçamento disso aqui? Ah, olha aí, sistema, já comprou. Então, acontece muito isso, empresa. O comprador vai lá, uma área contrata uma despesa, e aí ele chega para você com um gasto depois que já está feito. Você não pode mais voltar atrás. E já era, né? Aí já era. Então, o orçamento é a base para comprar. Antes de comprar, tem que ter o orçamento. Eu não quero parecer antiquado, mas até hoje eu tenho uma preferência absurda por trabalhar por centro de custo. Sim, é ótimo. Com Com todas certeza. as rubricas, porque aí você tem o detalhamento. Só que a maioria das empresas está adotando o centro de receita ou de unidade de negócio. Quer dizer, tem um monte de coisas lá principalmente aquelas que têm um escritório central, né? Tem um Sim, monte de itens lá em outros, no rateio corporativo, e que mascara tudo. é verdade. É isso mesmo. Rateio é um perigo. Então, qual é o melhor sistema na tua visão? Então, assim, eu sou um cara que, assim, não é que eu sou contra, mas o rateio é perigosíssimo, é o que você falou, tá? Cada centro de custo tem que ser olhado independentemente do rateio, né? Então, por exemplo, você deu um exemplo bom, ter uma sede gigantesca de custos. A gente lá no Pão chamava de corporação, né? Tudo aquilo que era o G&A, tudo aquilo que não era da loja, você tem trocentas
coisas lá dentro, muitas áreas, jurídico, contabilidade, presidência, conselho, facilities, uma área gigante. Aquilo lá é um centro de custo e o orçamento tem que ser daquela área. Se eu pegar um negócio daquele lá, então, um exemplo, você tinha lá uma área de facilities, né? Uma área de intendência lá que pegava a despesa do prédio e você tinha que controlar aquilo lá. Imagine se você pega aquilo e fala assim, ó, cada centro de custo vai receber R$1. Eu tenho 100 centros de custo, cada centro de custo vai receber R$1. O que aconteceu? Subiu, né? O gasto. Ninguém vê que você gasta 100, porque distribuiu R$1 para cada um. Mas no fundo você continua gastando 100. E aí o cara que recebe aquele rateio fala assim, pô, mas não sou eu que contrato isso aqui, por que está aqui no meu... Eu não posso ser cobrado por esse gasto aqui. Então, você falou bem, cada centro de custo tem que ter o seu orçamento do que ele contrata. Ele é o responsável por contratar e por ser cobrado por aquele gasto. Eu não posso pegar aquilo e pulverizar um monte de centro de custo, jogar na loja lá, o coitado do gerente lá, tá lá na loja, aparece lá para ele R$10 de rateio da sede. O cara fala, pô, mas isso aqui então, e as coisas têm que ser vistas separadamente. Quando você monta o orçamento, você monta o orçamento das receitas, do custo direto daquela unidade, dos centros de despesa, soma tudo e vai chegar no orçamento. Vai ajustar, não tem que ajustar, tal. Dali para frente, se você seguir o que foi orçado, não importa depois se você ratear ou não. Mas o importante é você acompanhar o orçamento do centro de custo. Total, sem rateio. Rubrica por rubrica. Rubrica por rubrica. Dá trabalho. E agora, dá muito trabalho, muito. Por que a maioria das empresas vem optando por centro de receita e não mais centro de custo? Eu acho que é importante os dois, né? Assim, você tem que ter unidade de negócio, mas o que ela é. Então, eu gosto de ver como a margem de contribuição da unidade de negócio. Então, se eu tenho lá uma unidade de negócio que tem receitas próprias, custos próprios, eu sei quanto ela me dá de margem de contribuição. A isso eu vou agregar os centros de custo depois corporativos para ver o resultado do todo, né? Mas aí sim, eu tenho unidade de negócio, que é um centro de receita, com centros de custos próprios também. E aí os centros de custos das outras áreas que vão ser somados a isso. Então eu tenho uma margem de contribuição da operação, depois eu tenho as despesas, o exemplo lá do pão, eu tinha despesas da unidade de negócio, cada bandeira tinha sua própria administração, e depois eu tinha os custos corporativos. Então a soma disso dá o resultado todo, né? Então pode ter, desde que você não invente de criar um centro de receita e ficar jogando um monte de rateio lá para sumir com gasto. Então isso é que não pode acontecer nunca. E senão isso aí realmente vai levar, engana bastante. Esse ponto ele é muito delicado e eu convido as pessoas, os pequenos empresários, os médios empresários e até empresários grandes, sim, profissionais que atuam, seja numa gerência de vendas, seja numa linha de produção, a mergulharem um pouco mais no conhecimento, talvez até contratar aí o escritório do Zancopé, que eu confio 1000%. Obrigado. E tudo isso que a gente está falando, todos esses pequenos detalhes que são atenções que as pessoas estão negligenciando por aí, me leva a uma outra reflexão, né? E me lembra uma outra colega sua, a Rossana Fontenelle. Hoje ela é responsável pelo patrimônio pessoal da família Marinho. Legal. Mas nós trabalhamos num negócio junto com o GP. Na época eu também trabalhei com o GP. E ela dizia assim, holding não dá lucro. Holding é só centro de custo. Por que eu estou falando isso? Porque num olhar um pouco mais diferente de negócios, mas uma franquia não deixa de ser uma holding. Claro, um franqueador, né? Franqueador, não deixa de ser uma holding. E Sim. um dos mercados que eu acho que vai sofrer muito agora é de franquias, seja ela de alimentos ou qualquer outra. Sim, e shoppings, né? Comércio, tudo. Exato, e esses números estão escondidos lá em cima. O franqueado não sabe disso e vai pagar a conta. Como é que faz esse ajuste? Como é que se faz essa renegociação? Olha, é uma boa pergunta. Porque contrata no fundo, o escritório do Zancopé. Putz, não, você imagina, né? Um cara que tem aí muita franquia de fast food, né? Eu acho que eles vão ter um resultado muito penalizado, então coitado do franqueado.
que já tem taxas para pagar para o franqueador, vai ter uma receita que vai cair muito, é variável, então, essa taxa que ele paga, porque o royalty que ele paga para o franqueador é sobre o que ele vende, né? Na maioria dos casos. Então, ele vai ter menos despesa com o franqueador, mas o custo fixo dele está lá. Então, ele vai acabar não tendo caixa, né? Para pagar para o franqueador. E, por outro lado, o franqueador, que nem você falou, é uma holding, mas é o cara que detém o conhecimento, o know-how, é o cara que ajuda a desenvolver o negócio, a abrir novos negócios, vai ficar sem receita também, né? E a gente espera que esse franqueador tenha condições de suportar esse tempo, porque ele falou, ele deveria ter capital de giro e condições de viver mais tempo ainda enquanto não consegue estabelecer. E provavelmente vai ter que dar um perdão aí pro franqueado. Eu acho que se eu fosse pensando aqui de bate-pronto, é provável que eles deem um perdão de dívida ou jogar isso lá daqui 3 anos, mas uma forma de dar fôlego para o franqueado, porque eles vivem do franqueado, né? Ver o franqueado morrer é a pior coisa que existe. Exato, é matar a galinha dos ovos, né? Exatamente, é isso aí. E aí, dentro desse contexto, vem uma outra grande dúvida, né? A gente sabe, eu quase consigo imaginar algumas pessoas assistindo a entrevista da gente dizendo, mas isso eu já sei, que eu estou ferrado eu já sei, preciso perdão eu já sei. Como essas empresas podem se alavancar? Tem aí os pacotes do governo, que eu tenho lá minhas dúvidas, mas como essas empresas podem tentar se alavancar? O que elas devem fazer? E indo lá no osso, né? Que passa até por vender o barco. Exatamente, é isso aí. Eu acho que as coisas que o governo deu, nenhuma delas é um desconto. Praticamente tudo é postergação, está empurrando, né? Então, assim, legal, deu um fôlego para as pessoas respirarem agora. Eu acho que o governo ali na frente, quando começar a vencer isso, vai gerar um parcelamento disso, porque não adianta nada, né? Imagina, o cara imagina que ele vendia 100 mil por mês lá no restaurante, aí ele fala, puxa, que não tem dinheiro esse mês aqui, eu não vendi nada. Graças a Deus o governo ajudou a não pagar os impostos. Só que lá em outubro, quando ele voltar a vender 100, ele voltando a vender 100, ele vai ter que pagar o imposto do 100 e mais aquele que ele não pagou. Como é que ele vai fazer? Se ele já tinha um lucro apertado. Então, eu acho que muita gente não vai ter condições de pagar isso daí. E eu acho que ou o governo faz um parcelamento por conta própria, um refis, né, e dá um perdão de empurrar isso em 60 meses, com desconto de juros, de multa, uma série de coisas, ou as pessoas vão optar por um parcelamento ordinário, que a gente fala, que você mesmo pode entrar na Receita Federal, deixar de pagar os impostos, acumular lá 2, 3, 4 e parcelar em 60 meses. Uma taxa de juros do governo que é Selic, né? Maravilhosa hoje, com 3,75, pode virar 2,5 já já. E você pensa assim, mas tem multa de 20%, mas 20% diluído em 5 anos, né? Estou falando de 4% ao ano, falando de forma simples aqui, mais 3 e pouco da Selic, 8% ao ano, é maravilhoso, né? Nenhum banco empresta hoje por menos de 1%, para quem não tem garantia nenhuma. Então, 1% ao mês, né? Então, acho que esse é um dos fatores. Então, esse é um dos fatores. O outro é banco, crédito. Quem é que vai dar crédito? Eu estava falando no banco outro dia aqui com o Itaú, e a menina falou para mim, olha, o banco está dificultando o crédito, não está fácil ter crédito. Porque as pessoas, garantia, imóvel, quem tem, ótimo, aplicação, quem tem, ok, boleto, ninguém está tendo mais, cartão de crédito, que todo mundo descontava com o banco, não tem cartão de crédito para descontar, porque ninguém está vendendo. Então, acho que o canal de banco está bem difícil, bem complicado. Teve esse financiamento da Folha aí, que é um pequeno, acho, porque as pessoas precisam de verdade. Tem algumas linhas públicas, tem vários, via Sebrae, tem algumas linhas, BNDES, pequenas, que eu acho que pode ajudar, mas eu acho que aí é negociação com o fornecedor, do outro lado, realmente ver o que o fornecedor pode fazer para você. Então, tem cliente que, por exemplo, para mim, veio e falou, pô, eu não tenho fôlego. Falei, cara, tudo bem, você pode pagar quando? Eu posso pagar a partir de julho. Então, tá bom, então, paga a partir de julho, posso dividir em 3 vezes? Pode. Eu acho que a negociação vai vir uma em cima da outra. Pode acumular uma bola de neve ali na frente? Pode.
para alguns pode acumular, mas de novo, é o dia a dia, é o orçamento, fazer um planejamento, pôr isso num caixa, uma visão de pelo menos um ano para poder enxergar onde vão ser os gargalos, né? E correr atrás de uma saída de crédito. Eu acho que não está fácil, mas é o que dá para fazer hoje. Agora, tentando trazer ainda um pouquinho mais de molho, a gente está caminhando para o final, mas tentando trazer ainda um pouquinho mais de molho nessa questão da alavancagem. É óbvio que eu não vou te colocar nessa saia justa, né? Tá bom. De exercício de futurologia, porque ninguém sabe essa. Sim, claro. A única resposta que você pode dar no momento atual é que ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa pode ser a melhor resposta que também, né? Confortável, né? Não sei. Mas, no entanto, é aquela história, né? Principalmente na área que você atua, as pessoas vão ter que ter muita maturidade e muita inteligência emocional para lidar com a situação, porque mexe com uma porção de coisas. Eu lembro que há umas 2 semanas atrás estava conversando com uns amigos, fazendo um Zoom, né, uma conversa. Eu disse, meu amigo, agora é hora de avaliar se teu filho não tem que estudar na escola pública. Eu estudei em escola pública. Ah, não, mas a escola pública dos dias de hoje, eu disse, paciência, é quase como pensão alimentícia, né? Como é que se calcula a pensão alimentícia? É capacidade e disponibilidade. É isso. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque muitas pessoas não vão querer ouvir ou precisam se preparar. Vamos pensar proativamente. Sim, claro. As pessoas precisam se preparar para se ouvir sugestões de um profissional como você e a ponto de, dentro da maior naturalidade possível, entender que você vai dizer assim, deixa eu levantar todos os teus bens e vamos juntos ver coisas que você tem que abrir mão, custos que você tem que abrir mão. Uma outra pessoa que eu entrevistei, que é da área financeira, ele diz assim, primeiro, quando eu sento com os empresários, eu digo assim, vamos salvar o empresário. Mas não é salvar o patrimônio dele. Eu disse assim, eu tenho que salvar você, porque sem você a empresa não existe. Claro. Então vamos ver o que é o mínimo que você precisa para saber se a empresa te sustenta. Se a empresa não estiver te sustentando, é porque o lado de lá está errado ou o lado de cá está errado. Sim. Que tipo de coisas são possíveis e as pessoas devem, os pequenos empresários principalmente, devem enfrentar nessa tomada de decisão? E que decisão é essa? Eu, assim, falando um pouco, exemplificando pela decisão que quando eu tomei a minha decisão de sair lá do Pão de Açúcar, né? Eu sabia que, não sendo mais um executivo, com o salário que eu tinha, com a vida que eu tinha que mudar meus gastos, né? Eu não poderia manter a vida que eu podia ter naquele momento, porque ia mudar completamente. Então, eu acho que fazendo um paralelo com as empresas, eu acho, é aquilo que eu te falei, o empresário tem que olhar nessa hora e falar, eu tenho que manter a empresa. Então, do meu lado, o que eu vou fazer de esforço para poder fazer com que a empresa sobreviva, porque é uma coisa de longo prazo, ninguém cria uma empresa para morrer, né? Do meu lado, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir meus gastos para tirar menos dinheiro da empresa e para contribuir com a empresa, né? Então, eu acho que tem que olhar realmente para aquilo que é essencial para ele e cortar pessoalmente, do meu lado, o que eu faria era tirar do meu lado para fazer com que a empresa continuasse sobrevivendo. Então, olhar para gastos pessoais, não misturar o dinheiro dele com o da empresa, realmente conseguir enxergar o que é dele, o que é da empresa, quanto ele pagaria de salário na empresa para uma pessoa tocar aquilo. Então, por exemplo, o cara pode ter uma empresinha aí que ele tem um lucro legal, vamos dizer que ele tem um lucro lá de 50 mil por mês, e ele tire para ele 40 de salário. Mas se ele colocasse um gerente lá, ele pagaria 10. Né? Então, essas coisas é importante. O cara tem que falar, olha, quanto um executivo, ou um gerente, ou um supervisor faria essa função aqui? Ele ganharia metade do que eu ganho. Então, é isso que ele tem que ter como salário. Se ele quer continuar tocando, o salário dele tem que ser de acordo com a remuneração de mercado, não com o que ele quer tirar. E aí ele tem que ajustar em casa para poder
equalizar isso, né? Por que o jogador de futebol ganha 1 milhão por mês de salário? E aí, quando for falar de cortar o salário, eles falam, mas não dá, tem que pensar no jogador também, né? Provavelmente ele deve gastar na casa dele de Angra 1 milhão por mês, né? Então, assim fica fácil, né? Então, é o meu ponto de vista. Eu tenho uma visão muito assim. Eu acredito muito que os empresários precisam ter essa visão. E principalmente que a gente está falando aqui dos pequenos, dos médios, né? Os grandes estão em outro patamar. Então, eu acho que tem que realmente olhar para dentro, ajustar a sua casa e manter a empresa viva. Tem gente lá que precisa de você. Eu acho que qualquer um que tem uma empresa tem que ter um propósito de fazer aquilo ficar vivo e manter o emprego das pessoas, cara. É isso que eu estou pensando no meu negócio, fazendo, sabe? É assim que eu penso que a gente tem que agir. Bom, Zancoper, infelizmente, porque Acabou o tempo. não acabou o tempo, porque a parte boa, e por isso eu gosto de fazer isso, porque, na verdade, eu não sou um jornalista, não sou um entrevistador. Claro, Longe bate-papo disso. mesmo. A vida me deu a sorte de ir fazendo amigos ao longo da minha passagem, esses amigos se manterem e a gente, perto ou longe, ter uma relação muito próxima. E eu tenho a sorte também de conhecer profissionais e conhecer a história deles, e nesses momentos eu acho que ajuda muito. O que eu gostaria de te convidar, se for possível, Claro. seria você pegar agora um apanhado dessa 1 hora que a gente está conversando, mais de 1 hora, e fazer um resumo com uma mensagem para os profissionais, para as empresas, daquilo que te compete, daquilo que é a tua expertise e daquilo que é o Zancopé, que é uma pessoa maravilhosa, com um coração maravilhoso, um pai exemplar. O que eu faria de resumo aqui? Eu acho que os empresários têm que realmente, número um, que a gente falou várias vezes aqui, monta um orçamento, trabalha, olha para como é o resultado da sua empresa, o que você gasta, o que você vende, faz um planejamento de como você vai vender, o que você pode fazer nessa crise, tem receita que você pode gerar nova, oportunidade, procura olhar, ver como você consegue manter o teu cliente. Cada um tem um tipo de cliente, né? A gente sabe que um restaurante, o cara não vai lá, mas pensa nas formas que você pode ter de receita. Principalmente olhar para os gastos, enxugar o máximo que você puder. Não mistura seu gasto pessoal. Pensa em profissionalizar, aproveita o momento para falar, eu vou virar essa página, empresa a empresa, pessoa a pessoa, eu vou ter uma empresa mais sadia daqui para frente, aproveitar essa onda para corrigir essa questão, se você tiver essa questão. Caixa o tempo todo, cada dia um dia, olhar todo dia para o que está acontecendo, olhar, conversar com seus clientes, entender o que está acontecendo do lado dele, para você conseguir ter visibilidade do que vem pela frente para você. Eu acho que é isso, né? Acho que a mensagem que a gente passou bastante é essa, é de olhar, planejar o tempo todo, focar nisso e uma vida mais simples. Eu acredito muito nisso, simples no sentido de, nesse momento, não gastar aquilo que não precisa, né? Pé no chão bastante e falar aquilo que eu estou falando, que eu falei aqui agora há pouco, como empresário, vamos tentar salvar o máximo que você puder dos empregos da sua empresa, né? Nem que você tenha que tirar um pouco do seu bolso. Tenho certeza que 1, 2 meses para muita gente aí não vai fazer falta. Eu acho que a gente deveria pensar nisso, fazer o máximo possível para manter o time. Que a hora que a gente voltar, a gente vai ter todo mundo lá pronto para a batalha de novo e fazer a empresa voltar no patamar que precisa, né? A Blue, que aqui está à disposição, os Zancopé, se precisar de alguma coisa. Terceirização é uma forma de reduzir custo também. Planejamento, fala com a gente, tá bom? Estamos aí disponível. Não, Foi um dá teu prazer. site. Qual é teu site? É www.bluke.com.br e lá vocês podem encontrar um pouquinho do que a gente faz. Não, aqui Agradeço não, muito. aqui não tem Pode falar. merchandising, porque, na verdade, aqui um ajuda o outro. Claro, é isso aí. E você tocou num ponto, já, antes de encerrar, que é uma reflexão, vou deixar até a tela nós dois agora para uma reflexão nossa. As pessoas estão mandando, as empresas estão mandando as pessoas embora muito cedo. Muito cedo. Elas negligenciam
um dos maiores patrimônios da empresa, que além de ser o ser humano, chama-se capital tácito. O conhecimento explícito é aquele que está lá no manual. Já o conhecimento, capital tácito, está na minha mente. Sou eu que sei operar a máquina. Por anos e anos de aprendizado. Quantas vezes você entrou numa loja do Pão de Açúcar, depois de anos e anos, e olhava para alguma coisa e dizia, aquilo está errado. Aquilo não estava no manual, aquilo está embarcado no Zancopé. Então, esse é o valor das pessoas num momento como esse. E a gente tem que ter muita tranquilidade, muita paciência, muito espírito para saber visualizar isso e o valor que tem isso. Exato. Que seja esse patrimônio que você está abrindo mão tão rápido, que seja a diferença entre viver ou morrer ali na frente. Zancopé, queria te agradecer muito, foi muito instrutivo, além do prazer de te rever, ainda que online. Espero que a gente possa possamos nos encontrar pessoalmente, porque é sempre um prazer. Sim. Fica o canal aberto para o momento em que você achar oportuno e que houver movimentos, seja do governo, que sejam relevantes para informar as pessoas, de me procurar e a gente grava de novo, porque as portas estão ótimo. sempre abertas para você. Tá bom. Eu que agradeço, tá? Foi um prazer. Fazia tempo que a gente não conversava assim. E deu que, tá vendo, essa situação acaba trazendo outras coisas que inesperadas, né? Eu agradeço muito a oportunidade de fazer essa conversa com você. Não é uma coisa que é habitual para mim. E eu estou muito feliz de poder ter feito, você ter me dado essa oportunidade também de falar para outras pessoas, hein? Prazer foi todo meu. Uma boa noite, um abraço para a sua família aí e se cuida aí nesse período de quarentena.